Olá! Este ano nós vimos o valor dos combustíveis disparar galopantemente. A Covid e a guerra da Ucrânia contaminaram para cima os preços da gasolina, do álcool e do etanol em todo o mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. Desde 2021, a Petrobras já anunciou 20 reajustes no valor dos combustíveis. O governo Bolsonaro tem se desdobrado para assegurar o valor, em resposta à escalada do preço na tentativa de baixar o valor final dos produtos na bomba. O governo aprovou um projeto de lei complementar que institui uma nova fórmula de conversão do ICMS sobre o óleo diesel e a gasolina. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o corte do ICMS adotado pelo menos em 22 estados e no Distrito Federal fez o preço médio do litro da gasolina baixar cerca de 9%, passando de R$ 7,27 para R$ 6,49. É o menor valor do litro desde outubro de 2021. Embora tenha recuado, o preço dos combustíveis ainda assusta todos os brasileiros e está custando caro a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. A redução do ICMS é uma medida importante sim, mas não é definitiva. E no coração do consumidor fica o sentimento do alívio imediato, mas também da incerteza. Até quando o país aguentará manter a atual política de preços de combustível? Até quando vai a incerteza em relação ao preço da gasolina, do diesel e do etanol? No programa de hoje, nós iremos tratar desse assunto econômico fundamental para a economia brasileira. E o convidado do programa é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado da Paraíba, o Sindipetro, e também diretor da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustíveis. Omar Filho traz o ponto de vista dos proprietários de postos de gasolina. Olá, Omar! Eu estou muito feliz de poder conversar com um amigo de tantos anos, tão querido e que hoje está à frente de uma instituição como a Sindipetro, para falar de um tema que está deixando os brasileiros de cabelo em pé, que é o preço dos combustíveis. Olá, boa noite, Laura. Coisa boa falar com você. Vamos lá, vamos bater esse bate-papo, ver se eu consigo ajudar, esclarecer aí a seus telespectadores. E um prazer imenso. Vamos lá, estou à sua disposição. Omar, você foi eleito à presidência do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado da Paraíba, Sindipetro, e na verdade você foi reconduzido ao cargo pelos proprietários de postos revendedores de combustíveis e praticamente há 8 anos está liderando o setor. Eu já estou há 12. 12 anos! 12 Olha. Eu já vou para o 4º mandato. Nossa! Tá vendo? Então, além de bom, você deve estar à frente dessa instituição. Eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória e também um pouco do seu trabalho frente à instituição. Bom, Laura, eu cheguei em João Pessoa, fui morar em João Pessoa há mais ou menos 16 anos, foi o meu primeiro posto de gasolina. E de lá a gente estava atravessando uma transição, o mercado abrindo, distribuidoras regionais entrando, já não tinha mais aquele monopólio tão grande da Petrobras. Então daí comecei a interagir com a categoria e a vagância do cargo apareceu, então foi para a categoria, perguntou se eu topava o desafio, porque eu estava novo, já era novo, eu transitava bem já em todos os ambientes dentro da categoria de postos, e aí peguei o desafio. Meu primeiro mandato, já faz 12 anos, tá? E daí para aí estou sendo reconduzido para o cargo. Cada vez mais eu vou me enfiando, porque a gente depois que coloca combustível no sangue é um pouquinho difícil de sair. Tá? E daí entrei para a FECombustíveis, como diretor da FECombustíveis, e através da FEComércio, da CNC, estou hoje também ocupando a Câmara Nacional de Comércio e Combustíveis do país, sou um dos membros titulares. Omar, normalmente eu começo o programa com perguntas mais pessoais, mais light, para o entrevistado ficar mais à vontade. Mas como a gente já se conhece há mais de 15 anos, eu já vou direto para a pergunta que todo mundo quer saber. Omar, por que ficou tão caro encher o tanque no Brasil?
Alguns analistas dizem que foi graças à política de paridade de preço internacional adotada pelo Petrobras durante o governo Temer. Você concorda com isso? De que maneira você e o setor que você representa enxergam a questão da alta dos preços dos combustíveis? Eu vou falar de uma forma do meu entendimento. Eu entendo que a Petrobras é uma empresa, apesar de ter parceria pública, mas ela é uma instituição pública-privada. Tá? Então, o meu entendimento é que é uma empresa que tem que dar lucro. Porque do jeito que está caro o combustível também, mas a gente tem que pensar que o acionista está ali, o minoritário, faz aquela economia, joga lá dentro. Então, o brasileiro precisa entender que ela não é uma empresa estatal, entendeu? Que tem que dar prejuízo ou tem que ser maquiada durante muito tempo. Isso aconteceu. Tá? Quando a paridade foi feita para blindar, entendeu? A ingerência do governo. Então, os acionistas, qualquer pessoa que queira investir, precisa de uma empresa transparente. Então, o mundo todo funciona com paridade internacional. Tá? Então, a Petrobras, para ela voltar a crescer e passar pelas turbulhões todos que aconteceu, com aqueles escândalos todos, para a credibilidade, então eu vejo que naquele momento foi acertado a história da paridade, tá? Tanto que a empresa se recuperou bem, mas o alto preço do combustível, o que acontece com o combustível? O combustível fóssil é um produto finito. Então a gente teve aí uma pandemia, não teve investimentos de infraestrutura para renovar, porque um poço de petróleo, aqui falando a grosso modo, para seus telespectadores entenderem, um posto de petróleo que dá 1.000 litros, daqui a 2, 3 anos ele só está dando 600. Então tem que ter novos investimentos. E não teve. Então teve uma redução também dos países produtores na oferta, para também deixar o produto alto, manter as margens, entendeu? E, por fim, veio a guerra da Rússia, e da Ucrânia, que é um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo também. Então, tudo isso alavancou o setor de energia. Mas o Brasil não é um caso isolado no Brasil. O Brasil ainda está longe de ser um dos combustíveis mais caros do mundo. A população é que não tem o poder aquisitivo para acompanhar. Mas a gente os Estados Unidos, a Alemanha, países de desenvolvimento de política séria, está bem mais alto o preço do combustível. Só que quando a gente politiza a coisa, ele acha que a Petrobras, no meu entendimento, acha que a Petrobras poderia mudar a forma, poderia baixar a margem de rentabilidade dos acionistas, poderia também. Mas se a gente tira o poder de uma assembleia que foi formada de uma diretoria, então termina assim, com o tempo se inviabilizando. A empresa não fica uma empresa séria. Isso eu estou falando do lado empresarial, tá, Laura? Não do lado social. Apesar de ela tem o lado social que tem que ser exercido, mas tem que ser exercido com responsabilidade. Então você não pode pegar uma empresa, vou baixar aqui o preço. Nós também não somos autossuficientes de combustíveis refinados. A gente é autossuficiente em exploração de petróleo, barril de petróleo. Caso, por exemplo, o que o Brasil produz de petróleo seria suficiente para atender o mercado, mas não é em gasolina, não é em diesel. Então a gente precisa de uma fatia também de produto importado, de produto refinado. Então, existe também a especulação de mercado, porque a gente também tem um monopólio que é a Petrobras. A gente tem um oligopólio que é da distribuição, porque 3 distribuidoras aí representam aí 80%, 70% do volume de venda do combustível. A maioria já são donas dos dutos, das áreas portuárias, do transporte. Então existe também um monopólio em quase todo o setor. A única coisa que realmente, de fato, é uma disputa braba é no posto de gasolina, que aí a gente tem 42 mil empresários se matando para disputar mercado. Então, esses diferenciais que existem. Agora,
Omar, este ano nós vimos o preço do combustível numa disparada galopante e mesmo assim muitos postos de gasolina eles encontraram dificuldades, né, tiveram dificuldades para comprar combustíveis, como você mesmo disse, são 42 mil, né, de pessoas se matando. E aí eu pergunto, além de caro, ainda corre o risco de faltar combustível? Veja bem, a gente algumas bases, que no caso também se encontra a Paraíba, hoje mesmo a gente está com um problema sério na Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará, 3 estados aqui vizinhos, que eles são abastecidos por cabotagem e está tendo muita dificuldade. E tem relatos de outras bases também, por exemplo, o Mato Grosso também, aí vocês aí em cima, só que vocês acertadamente conseguiram migrar muito com o etanol, mas aí já a gente fala disso. Então, o que acontece com a falta de abastecimento? Existe postos bandeira branca e postos bandeirado. Posto bandeira branca é aquele marca própria, que o empresário não tem contrato com ninguém e tem um comércio diário para tentar comprar por um preço melhor, geralmente aqueles postos com um preço mais barato. E tem o preço, e tem o posto bandeirado, que é o que tem contrato com a bandeira, assim, Petrobras, Shell, Ipiranga, alguma regional que eu não sei aí, por aí vai. Então, de forma de contrato, as distribuidoras têm por força contratual de não faltar produto para o posto. E no meio dessa demanda, com o custo do petróleo lá fora alto, para importação, o preço lá fora, essa insegurança que tem, se a Petrobras vai continuar mantendo a paridade ou não, então faz os empresários retrair a importação, segura, então quer trabalhar tudo com produtos que tem interno, e o produto interno não dá para todo mundo. Então os cortes são feitos nos postos bandeira branca, aqueles que não têm contrato. Já tem várias denúncias pelos PROCONs por aí afora, de empresários que não conseguem mais comprar, conseguir a quantidade que precisa para manter seus negócios abertos. E muito relato também de serem obrigados a se sujeitar a um contrato com a distribuidora hoje só pelo simples fato de ter a garantia que vai conseguir produto. Omar, você falou dos postos, né, postos de bandeira branca, eles no final são os mais afetados, né, eles têm um papel importante no mundo do combustível, mas eles são os mais afetados. Por que eles são os mais prejudicados com a falta de combustível no país? O posto bandeira branca, eu acredito que o posto bandeira branca, hoje a gente já não é em volume, mas em unidade já somos quase 50% dos postos aqui no Brasil. Então eu acho que é o posto que mantém um equilíbrio, tá? Ele não tem vinculado à bandeira, ele consegue negociar com todo mundo, então ele tem um livre comércio. Mas ele também é prejudicado numa hora dessa, porque se eu também não tenho fidelidade, ninguém também de distribuidora tem a obrigação de me atender. Com isso, sofrem os pequenininhos do interior do estado, entendeu? Dos interiores que não tem uma venda tão expressiva, esses são mais sacrificados. Aqui mesmo no meu estado, eu abri uma frente mesmo, junto com os PROCONs, para defender esse pequeno empresário, porque aquele empresário grande, a rede grande de volume de bandeira branca, aquele não vai ser prejudicado, não está sendo prejudicado o tanto que o pequenininho tá? Ele pode estar em adequação, você não grande, você não vende o tanto que ele almeja, mas ele compra. Mas o pequeno que não conhece o gerente, que não tem, é aquele revendedor, o pequeno, que como é a grande maioria dos empresários brasileiros, esse sim está tendo muita dificuldade em comprar produto aqui, eu estou falando aqui na minha região, tá? Omar, você falou agora sobre os pequenos, né, revendedores. Em março desse ano, né, nos primórdios da guerra da Ucrânia, já se falava que o preço do petróleo iria subir. E, inclusive, você deu uma entrevista para o site G1, deixando bem claro que seria irregular qualquer dono de posto, vamos dizer assim, se eles promovessem um aumento de preço oportunisticamente, né, antes de qualquer manifestação da Petrobras.
E eu acredito que esse caso seja muito interessante porque ele mostra bem o mecanismo, né, de reajustes de preços dos combustíveis e também a importância de um sindicato atuante do jeito certo, principalmente na fiscalização do consumidor. Omar, o que é que estava acontecendo no começo da guerra com a Ucrânia, com os postos no Brasil? Tinha gente realmente aumentando indevidamente o preço dos combustíveis na bomba? Por que isso era irregular e qual foi o papel do Sindipetro da Paraíba nessa situação? Veja bem, o mercado é livre. O mercado é livre, o sindicato também não tem gerência sobre preço, nós não fazemos pesquisa, nós não manipulamos, nem para subir nem para baixar. Tá? Aconteceu algumas subidas, até mesmo por conta de alvoroço, mas quem regula mercado se chama distribuidora de combustível, entendeu? Nós não compramos produto da Petrobras, nós não recolhemos impostos, somos substituição tributária, então tudo que imposto para a gente já é custo, então já vem na compra da mercadoria. Tá? Agora, só que a gente alentou naquela hora por conta do momento social, entendeu? Que não podia, tinha que estar ali no momento para ajudar, tá? Mas também deixamos claro que o preço é livre, toda a cadeia, graças a Deus, para a gente ter um comércio saudável, cada um tem que ser sua continha e disputar. Mas só que combustível eu chamo da corrente, da concorrência perfeita, tá, Laura? Por quê? Vamos imaginar que nós moramos aí em uma avenida grande aí em Cuiabá, tem aí em Cuiabá, e tem 5 postos naquela mesma avenida, e você passa por ela todo dia. Então, no primeiro dia, você olha que tal posto está com um preço melhor. No segundo dia, você passa e aquele posto está com... No terceiro dia, você só para naquele posto. Tá? Isso acontece em todo o Brasil. Então, essa similaridade de preço é normal, porque faz parte da concorrência. Meu preço é o do vizinho, entendeu? Eu não posso ser tão incompetente de vender, não poder competir com ele por conta. Então eu tenho que me virar, eu tenho que cortar margem, eu tenho que cortar coisa. Então o consumidor só enxerga isso. O consumidor quer saber um preço melhor. Então, muita gente fala, porque amanhece todo dia o mesmo preço, quando um sobe e outro sobe. Não, porque o mercado é muito ligeiro, é muito rápido. Então, e nada tem a ver com cartelização, nem combinação prévia, hoje é sobrevivência. Como em qualquer mercado, né? Tem que dar igual para sobreviver. Omar, inclusive sobre esse caso, nós vimos que o Sindipetro da Paraíba, ele atuou conjuntamente com o órgão de proteção e defesa ao consumidor, o PROCON, que foi uma parceria inédita e muito bem-vinda entre a iniciativa privada e uma instituição pública em prol do consumidor. Quando é que começou essa parceria com o PROCON e como é que é trabalhar com o PROCON, né? Quais as lições aprendidas com essa experiência? Veja bem, sempre teve uma operação, teve uma situação de gato e rato, tá? Meu papel era mostrar que os postos não eram o vilão, e isso está acontecendo, mesmo que devagarzinho, e existe existe uma relação de transparência, tá? Eu tenho o telefone de todos os contatos, do PROCON estadual, dos principais PROCONs municipais, e ele faz o trabalho deles e a gente faz o da gente, tá? Sempre deixando transparente. Existe uma relação de respeito, fizemos isso já na crise dos caminhoneiros, não só com o PROCON, como o Ministério Público, fizemos agora no repasse de impostos, entendeu? Até mesmo, agora eu estou oficializando até mesmo os PROCONs, para eles solicitarem junto às distribuidoras, planilhas, para ver se de fato, porque tem muito posto que também não recebeu a redução de imposto, tá? Por completo, como se foi anunciado. Então, nós não podemos ser sempre penalizados ou responsabilizados de querer estar contra. O empresário do posto de gasolina, ele é um empresário como outro qualquer da sua cidade. Eu acho que você conhece quase a maioria do pessoal, como nas pequenas cidades, todo mundo conhece o dono de posto. Então, nós do sindicato aqui da Paraíba, do Sindipetro, da diretoria, eu quis e sempre trabalho para desmistificar que você não está trabalhando com uma quadrilha de bandidos.
somos empresários locais, todo mundo, conhece o pai, conhece o avô, conhece de onde veio, conhece de onde está, tá? Mas infelizmente com essa alta de preços, essas oscilações de preços que aconteceu ao longo do tempo, também como toda atividade comercial também tem muito bandido, muito picareta, mas isso não é uma regra, isso é exceção. Então, nós trabalhamos, gerando emprego, estamos nas melhores esquinas de todo o país. Geralmente, a maioria dos postos tem o quê? Tem uma lojinha de conveniência, tem uma lavanderia, tem um pet shop, tem um banco, um caixa eletrônico. Então, somos postos de serviço. Então, não precisa estar se tratando isso como uma guerra. O órgão de defesa do consumidor contra os postos de gasolina, contra cartel, como acontece em alguns estados ou cidades aí do Brasil. Eu acho que tem que ser tudo transparente. Quando ele fala, vou fazer uma fiscalização, óbvio, seu papel é fazer uma fiscalização e o da gente é mostrar quem está certo. Tá? Isso aí, também por outro lado, vez ou outra, o revendedor liga, mas pô, o sindicato não faz nada, para conta está vindo fiscalizar, está pedindo nota dele. Não, a obrigação dele é pedir a nota e a da gente é mostrar. Não tem problema, não. Até solta uma graça, já separa aí, já deixa tudo separadinho, entendeu? Para mandar, para ter clareza e transparência, e mostrar transparência para a população, que é mais importante. Hoje, os veículos de comunicação aqui no estado, está acontecendo uma coisa que eu fiquei prestando atenção, que nunca acontecia. Petrobras reduz preço de combustível ou sobe preço. A imprensa falava, postos de combustível tem que baixar, tem que comprar. Hoje em dia, peraí, distribuidoras, que são elas que compram, entendeu? E são elas que vendem aos postos. Estão recebendo aumento ou redução. Aí meu papel, ou dos postos, é dizer, chegou tanto, não chegou, mas sempre deixando claro que, ainda de tudo, o preço é livre, tanto para a distribuição, para o refino, para todo, para o transporte. Então, você não pode chegar... A Petrobras reduziu 20 centavos no preço da gasolina, tá? Ela reduziu agora, nessa última redução, 20 centavos da gasolina A. Quanto é o impacto? 14 centavos só. Isso o consumidor tem a obrigação de saber? Não. O sindicato tem a obrigação de informar. Entendeu? E informa através de quem? Os órgãos de defesa do consumidor. Então, existindo essa transparência, acaba o cenário de guerra. Agora, tem entraves, tem coisas que eu não concordo muito da lei do PROCON. Você vai ter que vender o estoque. Pô, uma redução dessa, se eu estou com estoque, como é que eu compro de volta? Ou se tiver um aumento? Mas tudo dentro do respeito e... Isso aí é que eu acho que é a pedra fundamental. Agora é hora do intervalo comercial. Já estou de volta com o presidente do Sindicato Varejista do Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo da Paraíba, Omar Amad Filho. De volta com o programa Laura Campos Entrevista. O convidado de hoje é o empresário e conselheiro da Fê Combustíveis, Omar Amad Filho. Omar, Covid e guerra da Ucrânia contaminaram para cima os preços dos combustíveis no mundo inteiro. É claro que o Brasil também faz parte desse mundo e está vivendo esse drama. O governo Bolsonaro tem se desdobrado para segurar o preço dos combustíveis. Os danos eleitorais das altas constantes, inclusive, já estão sendo sentidos nas pesquisas de intenção de voto. Omar, a principal base do apoio do presidente são os clientes mais famosos dos postos de gasolina, os caminhoneiros. Você e o Sindipetro, que lidam diretamente com esse importante setor, perceberam esse cenário de crise na vida dos caminhoneiros? Laura, esse é um tema até engraçado. Eu vivi na pele a crise dos caminhoneiros. Eu acho que eu participei de uma forma tão dentro daquilo que eu chego a temer se vier outra coisa daquela. Porque a Paraíba foi um dos poucos estados da federação que não parou, tá? Que eu consegui junto com um comitê de crise, nós formamos um comitê de crise aqui de caminhoneiros,
Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, conseguir que eles liberassem produto para os hospitais, todos os hospitais, para as empresas de primeira necessidade, que desbloqueasse os carros com comida, entendeu, perecível. Então a gente conseguiu fazer um trabalho aqui, sempre respeitando o pleito deles na época, tá? Mas era engraçado, tinha dia que eu comprava quase 500 pães, mortadela, queijo, e levava lá para os piquet, para tentar lá, e foi engraçado, terminou que a Paraíba não sofreu tanto como outros estados. A gente conseguiu manter deixar uma quantidade mínima para o paraibano não parar, tá? Isso aí a gente conseguiu. Eu acho que está tendo uma maturidade por parte dos caminhoneiros, tá? Porque eu não vejo uma solução relâmpago para essa situação. O diesel toda a vida já foi um produto subsidiado, tá? E nós não temos o diesel em matéria de importação, nós importamos bem mais diesel do que a gasolina, tá? E finalmente o Brasil, para trás, não pensou nisso, botou todo o escoamento, todo o seu transporte de mercadoria, de tudo, via rodoviária, e agora está se pagando um determinado preço, que a gente não tem uma opção como hidrovia, ferrovia, para poder escoar internamente a produção do país. Aí, os caminhoneiros, graças a Deus, não engrossaram mais o caldo, porque não tem uma solução, não tem governo. Se o Bolsonaro está tentando fazer isso aí, tá, mas nenhum outro que estivesse lá sentado na cadeira também não fazia melhor, não. Tá? Não fazia melhor. Podia, quer dizer, dar uma interferência na estatal, na empresa mista, na Petrobras? Pode, poderia. Mas a que preço? Seria interessante, por fins eleitoreiros. Volto a dizer, nós estamos passando, a guerra que está acontecendo, a Covid, ela é uma crise global, não é que está... O quintal do Brasil não é diferente dos outros. Então, todo esse sofrimento que nós estamos passando com alta preço de combustível, mas vamos falar aí a comida, que é o principal, que não para de subir nem baixou. Você está aí no estado produtor, veja aí como é que está, não consegue. Eu acho que o principal é isso, eu acho que combustível é essencial para transportar mercadoria, escoar a produção do país, mas tem muita coisa mais séria na frente. No caso, comida, que é o principal. Então, o gargalo é esse aí. E aqui a gente produz e tem dificuldade também, né? Porque os produtores Sim. exportam. Não tem jeito, não está fácil para nenhum setor. Ninguém, não está, não. Omar, na abertura do programa, eu falei sobre a queda no preço da gasolina, no diesel, do etanol, né? Porque em resposta à escalada dos preços, o Congresso Nacional ele aprovou no mês de março um projeto de lei complementar que instituiu uma nova fórmula de conversão do ICMS sobre o óleo diesel e a gasolina. A ideia era que a mudança reduzisse a parcela referente ao imposto, baixando o preço final dos produtos na bomba. Você representa um sindicato dos mais importantes da cadeia de bio e petrocombustíveis do Brasil. De que maneira os varejistas receberam esse pacote de medidas do governo Bolsonaro, né, em acordo com o Congresso e com os governadores, que fez o preço cair nas bombas? A redução do ICMS foi bom para o setor? Eu, inclusive, estive em Brasília, tivemos reunido com o presidente da Câmara, também tivemos reunido posteriormente com o presidente da República, do qual eles explanaram como seria a medida. Veja bem, independente de crise ou não, eu acho que isso foi não só o combustível, como a energia, e foi uma medida acertadíssima, que era uma caixa de Pandora que ninguém mexia. A carga tributária, independente desse preço que está hoje, mas toda a vida foi um absurdo. Tá? Os preços do combustível, 50% toda a vida foi gerado, foi por imposto. Então, terminou, solta até uma piada que nós aqui na Paraíba dizemos, ele atirou no que viu, acertou no que não viu. Essa medida, deixando esse teto, como é que combustível não é bem essencial de consumo? Lógico que é. Como é que a energia elétrica não é bem essencial de consumo? Então, tem que ter uma margem, tá? Agora,
o volume do combustível, a princípio os estados não vamos perder a arrecadação, vai faltar. Não vai, porque a gente está mudando a forma do dinheiro. Você só recebe imposto pela venda do produto. Se o produto não está vendendo, você também não está recebendo. O produto mais barato, você vai dar mais velocidade, você vai gerar economia, vai terminar. Esse preço da arrecadação era um preço spot que não existia, tá? A gente está num ano atípico, o preço foi lá para cima e a cobrança de imposto é feita pelo valor de venda, não pelo valor de compra. Então é uma coisa imaginária, entendeu? Você está ganhando um dinheiro que não é justo você ganha. Porque se eu vou fazer uma conta hipotética, se eu tenho uma arrecadação de 100 milhões de reais referente ao combustível, minha arrecadação é essa mensal, por conta da guerra, eu estou arrecadando 160. Tá, mas se eu cortar o imposto e voltar, eu penso da gente, e voltar para isso aqui, então é de fato a arrecadação que o Estado tem sobre o produto, então o produto está inflacionado. Então, quem tem realmente que cortar na carne é os estados, é a Federal União, então, e botar uma carga tributária justa. Quando essa crise todinha passar, vai ter uma carga tributária justa para esse determinado serviço. Agora, um dono de posto tem uma margem, você é o dono do negócio, você gera um emprego, você faz o investimento, tudo é seu. Aí você ganha uma média nacional por capitais, você ganha 6% a 7% bruto. O bruto é para você tirar a despesa. Aí vem o Estado, fica com 30%, Estado 34%, isso não é justo. Entendeu? Essa conta não é. Entendeu? Então a gente tem que fazer o Estado crescer, de outras coisas, gerar emprego, tentar aumentar o empresário formal, entendeu? Tirar o pessoal da informalidade, gerar emprego. Então é isso que faz um Estado crescer. Não você sobretaxar algumas categorias que são essenciais, como energia, como combustível, como transporte público, e sobretaxar isso aí, botar um imposto que não existe, tá? Que não existe. Eu acho que 30%, 28%, 29% é uma coisa que só tem no Brasil. Então, a Maris que vem para bem, com essa crise, conseguiu que o Congresso aprovasse, que eu acredito que em outros tempos isso não passaria nunca. Omar, vamos desmistificar os postos como vilão, né, da população, porque quando o governo fez esse decreto, a maioria da população comemorou, né, a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que obriga os postos a exibir os preços dos combustíveis antes e depois da lei, que estipulou o teto de 18% para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. De acordo com o governo, ao reduzir o ICMS, o preço nas bombas também iria baixar. Porém, isso não aconteceu de fato, né? Por que essa mudança no ICMS do diesel não baixou realmente o preço do combustível? Quem é o vilão nessa história? Não, mas o diesel já, na grande maioria, já tem uma alíquota de uma média de, acho que é de 16% a 18% em quase toda a nação. E os impostos federais já estavam zerados do diesel, desde lá. Essa redução, essa última que entrou aqui, foi referente à gasolina e agora, posteriormente, o etanol, né, que voltou aí também, o desconto para dar os hinos para ele voltar a ser competitivo, tá? Então, o diesel não teve essa redução, porque lá em março ele já estava desse jeito. Não tinha muito o que mexer, né? Não tinha muito o que mexer. E ele não tinha, o teto dele não passava de 18, do óleo diesel. E você acredita que esse valor vai ser suficiente para manter vai manter alguma tendência de queda? O preço já chegou onde deveria chegar? Bom, em alguns estados sim, outros não. Está muita gente brigando ainda. Por exemplo, o Ceará não chegou, o Piauí não chegou, o Pernambuco não chegou, Paraíba falta um pouquinho, entendeu? Outros já chegaram, tá? Porque está aquela celeuma ainda, né? Manda ler para o Congresso, para a Assembleia Estadual, um manda assim no decreto, outro manda por medida provisória. Então ainda está uma salada, né? Então ainda está uma salada. Acredito eu que vai se chegar, entendeu? Vai se adequar. Estou falando já em termo nacional, tá? Isso vai se acomodar, até mesmo porque
ele não ia fazer isso tudo, os estados iam se sacrificar, todo mundo ia sacrificar para deixar como margem de lucro o que se fala de imposto. Tá? E eu acho que o empresário, nesse momento, tem que ajudar não só o empresário do posto, mas o empresário da distribuição e tudo. Mas o dono de posto, ele não. O vizinho botando, o posto vai junto. Tá? O vizinho botando, o posto vai junto. Agora, se a distribuidora não colocar, não vender, aí não tem como. Vocês compram de lá. E na sua opinião, Omar, quais seriam as alternativas à atual política de preços da Petrobras? O que é que você e o setor imaginam para essa questão, né? Quais seriam as soluções possíveis para esse problema dos combustíveis? A longo prazo, investimento. Tá? A longo prazo, investimento. Eu acho que privatizar a Petrobras não seria uma boa maneira, porque você está tirando um monopólio público e está dando para o privado. E eu já vi esse filme e não é nada bem, já que existe um oligopólio na distribuição. Tá? Mas para você fazer refinaria, dependendo da planta, leva algum tempo. Os governos passados tentaram, mas foi um desastre. Né? Tem aí Abreu e Lima, aqui nosso vizinho, que não opera 100%, tem outras paradas, entendeu? Algumas mais cateadas, e você abrir o downstream para quem venha de fora e pulverizar isso aí. A gente chega nos Estados Unidos, tem mais de uma centena de refinarias de N pessoas diferentes, tá? N grupos diferentes. Mas você pegar a Petrobras e entregar na mão da iniciativa privada como um monopólio, aí vai ficar o monopólio privado, o oligopólio da distribuição e armazenamento e aí a gasolina com certeza já estava R$20, não é 10 não, se isso aqui fosse privatizado no momento. A minha pergunta ia ser exatamente essa, porque quando surge o assunto, né, em qualquer mesa de bar do preço da gasolina, sempre aparecem os dois times, os que são a favor da privatização da Petrobras e, né, que acredita que o mercado vai encontrar um preço justo, e os contrários. E essa opinião sua, o que você acha desse fla-flu, né, desse fla-flu? Bom, isso Como é que você falou mas o sindicato do varejista, o sindicato também, qual que é a opinião da Sindipetro? Rapaz, a minha opinião da Sindipetro é essa mesmo. Eu sou desde pequenininho que eu sou comerciante. Sempre compro para lá, vejo para cá, alguma coisa eu estou me mexendo. E eu nunca vi, só baixa preço quando tem oferta. Entendeu? Se não tiver oferta, não tem preço. E se um determinado grupo econômico vincar um oligopólio ou um monopólio de uma situação, o papel do mercado é mercado. O mercado, quando vê a oportunidade, fecha a torneira ou abre a torneira. Se tem oferta, eu abro a torneira, o preço baixa. Se não tem oferta, eu fecho a torneira, o preço sobe. Entendeu? Eu não vejo empresa privada com filantropia. Tá? A gente tem que desmistificar muito isso aí, tá? Em qualquer canto do mundo não acontece isso. Você vê lá os produtores de petróleo, shake, árabe, tudinho. A primeira coisa quando ele fez na Covid, não diminuiu a produção para não baixar o preço. Não tem jeito, né? A lei da oferta e da procura. E tem acionista que é lucro, né? Em qualquer empresa. Se tiver acionista, independente de quem seja, ninguém quer sair perdendo. É uma dor, mas é mercado. Eu acho o seguinte, se você interfere no mercado, você vai dar uma distonia num negócio que mais para frente vai ficar mais complicado. Tá? Eu já vi situações, eu vou mexer na paridade. Vou tabelar o preço interno. Tá bom, eu não imposto mais. E aí, como é que fica? Caro ou sem? Qual seria a opção? Tem, mas tá caro. Ou não tem. Para. Vamos tentar andar de bicicleta, né? Tem que ter o produto, não pode faltar, é muito pior para todo mundo. Se a importação aqui, essa falta de combustível, tá um caos. E não é para faltar para todo mundo. Já pensou se faltar para todo mundo, aí você quer por 10 ou não quer? Então, interferir em mercado, né? O medo que eu tenho de interferência de mercado é esse. Porque nós não somos donos do tabuleiro nem de todas as peças do jogo, nós somos donos de uma parte. Tá? Se eu inviabilizo as importações, o empresário vai parar, são empresas que têm multinacionais no meu caso, não, eu não quero mais aquela praça não me dá. Tá, quem vai importar? Quem vai trazer? Aí vai faltar?
Então, tem esse fator da moeda. Porque quando a gente fala de combustível, quando fala de Petrobras, a gente acha que a Petrobras tem que dar, a gente é autossuficiente de tudo, que é tudo roubalheira. Teve muita roubalheira? Teve. Teve muita coisa errada? Teve. Mas mercado é mercado. Quando você alimenta, o que quer que seja. Só que o combustível está ali, combustível é aquele dinheiro que você bota, você não vê o que você está botando, você não vê nem a fumaça. Você só vê que tinha R$100 e daqui a um dia você não tem mais 100, tem que botar mais 100. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com um dos integrantes da Câmara Brasileira de Comércio de Combustíveis, CBCC, o empresário paraibano Omar Amad Filho. Estamos de volta com mais um bloco do programa Laura Campos Entrevista. Hoje conversando com o empresário paraibano e presidente da Sindipetro do seu estado, Omar Amad Filho. Omar, vamos falar um pouquinho nesse bloco da venda direta do etanol. Queria que você comentasse a respeito desse assunto para a gente. Boa pergunta. Eu sou da vida, fui defensor. Eu acho que o etanol tem que, uma hora, mostrar para que veio. Tá? Ele foi criado lá na década de 80 como socorro, tá? E até agora hoje a tecnologia do biocombustível. O Brasil é líder mundial. Tá? Nós temos muita chance de estar virando o jogo nisso aí. Tá? O etanol, de uma forma competitiva, a gente não estaria passando por essa necessidade se a gente tivesse demanda também, porque precisa de produção. Estados que investiram na venda direta, porque eu acho que o caso do Mato Grosso, tá? A gente encontra etanol abaixo de R$4, que é uma realidade apenas para Mato Grosso, Goiás e São Paulo, que isso poderia estar subsequente para todo o Brasil, e principalmente para países produtores, estados produtores. Meu estado, inclusive, é um estado produtor. Então, teria que ter melhores investimentos, deixar a carga tributária clara e também competitiva, porque você liberou a venda direta, mas não deixou a carga tributária clara, não teve os benefícios, as usinas não tinham os mesmos benefícios que as distribuidoras, então ficou meio que uma salada, que as coisas estão sendo feitas também muito a toque de caixa, tá? Não existe um estudo mais aprofundado, por conta da urgência que o país vive, certas etapas estão sendo atropeladas, né? Você, quando vamos liberar o etanol para venda direta, aí você não pergunta ao usineiro se ele está do interesse dele, como seria se liberasse. Então, são certas coisas que frustram também, né? Não funcionou, porque meu estado mesmo, nós temos aqui, somos produtor de etanol, temos usinas aqui, o estado produtor, até mesmo no Nordeste, é um dentro dos fortes, mas a gente tem uma usina oferta, venda direta para o mercado. Não tem interesse. E por que o governo foca tanto na gasolina, né? Uma vez que nós produzimos etanol, nós temos vários estados produtores, e por que não se investe mais, não expande mais o etanol, que, né, foi criado como a segunda opção, com um preço bem mais em conta e poderia ser a nossa salvação, né? Entre aspas. Isso, eu concordo. Teria que ter mais investimentos. Veja só, imagina o que geraria de energia limpa, entendeu? Plantação de cana, de milho, tá? Que podia ser investimento nessa área, que aí você já pegaria o agricultor, entendeu? Já voltava para o campo, energia limpa, combustível renovável, não poluente. Então teria que dar. Agora também teria que ter uma parceria mais séria, pública-privada, tá? Teria que ter, porque daqui a pouco corre o risco de o açúcar dar melhor e o pessoal não produzir etanol. E tem crédito de carbono, produção de CO2. Então, o etanol só traz benefício. Então, teria que apertar esse segmento, entendeu? Teria que desenvolver esse segmento. E é tanto que o seu estado aí mostra a diferença, entendeu? Vocês hoje aí têm 2 combustíveis. O etanol não é uma realidade. Ele tem, mas não é. Quando ele
Tem, mas porém não compensa. Então, é aquela história. Então, eu não tenho nada. Ele tem que mostrar melhor para quem veio. Entendeu? Porque assim, se ele baixar a paridade abaixo de 70, todo mundo migra para o etanol. Aqui em Mato Grosso é o que nos salva. Nós temos algumas usinas, né, produtoras, e realmente o preço aqui faz a diferença. Hoje todo mundo quer ter carro flex, porque não tem mais condições de comprar gasolina, não compensa mais. O flex é uma realidade, né? E outra coisa, isso é uma competitividade que está ali. Porque o meu posto aqui, eu vendo 90% de gasolina, 10% álcool. Isso é a realidade de um monte de postos. Se a venda do álcool aumenta, queira ou que não queira, oferta e procura. Baixo, teoricamente, a tendência do combustível da gasolina é baixar também. Todo mundo vai diminuir um pouquinho, entendeu? Porque se aumentar o álcool, obviamente o preço da gasolina cai, porque a demanda pelo álcool vai ser muito maior, né? Mas e aí todo mundo vive bem. Todo mundo vive bem, tem que ter uma política séria, mas o álcool, as distribuidoras sempre deixam ele ali inviável, tá? Aquela continha dos 70%, sempre o álcool fica inviável. E é uma situação que podia ter, entendeu? Agora são políticas que tem que ser discutido e ter começo, meio e fim, né? Porque quando acontece uma coisa aqui no Brasil, quando vai mudando o governante, vai mudando a política, vai mudando as coisas, começa, não termina, aparece os super-homens do imediatismo, né? Que vai resolver, mas da forma não termina não resolvendo nada, né? Anuncia uma coisa e frustra a população, as perspectivas, os investimentos, a segurança. Uma hora muda para gás natural. Da gás natural vai ser a salvação. Aí pronto, daqui a pouco o gás natural não presta mais. Então, o investe, vai mudando, né? Planejamento, né? Não faz uma política de investimento a longo prazo. Mas, a longo prazo, fica temeroso para o empresário, né? Também, né? Independente dos críticos do presidente Bolsonaro, a questão do preço dos combustíveis, como você já falou, escapa do controle do presidente da República, porque ela é definida no mercado internacional, né? De que maneira você acha que o Estado poderia garantir um preço mais acessível de combustíveis à população brasileira? O que é que falta para a gente ter uma gasolina mais barata, deixando de lado um pouquinho o álcool? É um problema regulatório? É um problema de logística? É um problema de investimento, entendeu? É um problema de investimento. Agora, é que ele disse, investimento em combustível é um investimento a longo prazo, médio e longo prazo. Então, enquanto não aumentar as plantas, refinarias no caso, entendeu? As refinarias, privatizá-las, tendo oferta, não entregar tudo num bolo só. Refinaria tal para tal pessoa, como já teve uma refinaria que foi privatizada aqui, que foi até o pessoal da minha terra, pelos árabes, compraram um concentrado dos Emirados Árabes lá, compraram aqui uma refinaria aqui na Bahia. Ela tem inclusive, ela sempre o preço dela é mais elevado porque ela é regulada pela PPI pelo pé, tá? Ela sobe e baixa toda hora. Mas já é um começo. Então, investimentos com nova refinaria, com novos players no mercado, definir segurança jurídica é muito importante, regra do jogo é muito importante. Para você quiser atrair investimento internacional, tem que ter uma política clara de investimento, ter uma segurança jurídica também, que isso o Brasil peca, deixa muito a desejar, porque a gente não sabe qual é a regra do jogo. Uma hora é uma coisa, outra hora muda no meio do caminho. Então, são investimentos gigantescos, caríssimos, de ordem econômica gigante. Então, só funciona com investimento. Nós temos o petróleo, entendeu? O bruto, somos autossuficientes, está aí a bacia do norte, diversos assentos explorados, está faltando aí investimento em infraestrutura. Melhorar o transporte também, interno, entendeu? Melhorar o transporte interno, muito canto, cabotagem, dutos, essas coisas, investir em infraestrutura. Com isso, nós não estaríamos passando, garanto que com 5 anos nós não teríamos mais problema de ordem econômica no fator do combustível, nem dependência de fora. Vamos para o último intervalo comercial. Não saia daí, daqui a pouquinho eu estou de volta com um dos membros representantes da Federação do Comércio de Bens e Serviços da Paraíba, Omar Amade Filho.
De volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu estou conversando com um grande amigo, empresário e presidente do Sindipetro da Paraíba, Omar Amad Filho. Omar, no último bloco nós estávamos falando de gasolina, do petróleo. O Brasil hoje produz 3,3 milhões de barris de petróleo por dia, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, né, ANP. Dá e sobra para o consumo de derivados no país e não é de agora. Desde 2006, o Brasil alcançou a autossuficiência. Na época, a produção nacional era bem menor, né, cerca de 1,8 milhão de barris por dia. Hoje, mesmo produzindo mais, nossas refinarias não conseguem abastecer o mercado interno e, com isso, como você já disse várias vezes, nós importamos a gasolina e derivados de petróleo. Por que isso acontece? Por que mesmo o Brasil, sendo um grande produtor de petróleo, a gente não consegue abastecer o mercado interno? Aí volto lá, mais uma vez respondo no bloco anterior, falta de investimento. Não tem produção, não dá, por exemplo, a refinaria de Abreu e Lima não produz nem 50% da capacidade dela, as outras coisas, investimento. Não tem produção, não tem como produzir internamente porque elas já estão nas suas capacidades máximas. São plantas antigas, entendeu? São plantas antigas e tem que ter investimento. E isso aí, a Petrobras, naquela época, na época do pré-sal, daquilo, investiu, no governo Lula também falou de construção de novas plantas, novas refinarias, Pernambuco, Ceará, coisa, mas só que aquilo aconteceu como todo mundo sabe, né? Terminou nunca acabou, né? Um dos maiores descansos políticos que aí, financeiros que o Brasil teve, e não andou, e outros governos entraram e não deu seguimento. Infelizmente é isso, entendeu? A gente precisa de investimento em portos também, entendeu? Então infraestrutura, né? Tudo se resume à infraestrutura. E como você também já disse, o Brasil ele exporta, né, petróleo cru e importa ou compra de outros países a gasolina e o diesel, ou seja, nós importamos os combustíveis e vendemos o excesso de petróleo bruto que a gente não dá conta de refinar. Para alguns analistas, Omar, isso é um dos principais vilões na composição do preço alto dos nossos combustíveis. Além de investimento, o que é que falta para o Brasil? É refinaria? Qual é a verdade sobre isso? Não, é refinaria. Eu vejo que é refinaria, é oferta, novos players. Tem que botar novos players no mercado, entendeu? Aí só vai desse jeito. Então, política econômica também. Carga tributária está resolvido. Vamos ver se permanece, por enquanto. Está certo que vai ter que voltar, uma hora vai ter que voltar o imposto federal, que foi zerado, espero que com uma maneira menos gulosa, tá? E a política de infraestrutura tem que tem que acelerar bastante nisso. E a paridade é uma forma que também muita gente tira vantagem. Por quê? Porque eu compro 80% do produto nacional, eu compro por 1. Mas os 20% do que eu importo, eu compro por 2. E eu termino que muita gente tira vantagem disso, que quer vender tudo por 2. Tem que ter uma consciência maior também de todo mundo, né? Entendeu? Tem que ter e isso aí acontece muito no mercado, tá? Principalmente para a parte da distribuição. A distribuição, ela usa desse meio, entendeu? Porque não tem quem entenda a conta. Eu preciso saber o que é. Você me perguntar qual a conta da distribuidora, eu não sei. Eu sei a conta do posto, que eu tenho que ter uma placa. Eu não sei. Eu sou louco para ver uma nota fiscal de compra. Eu não vejo. Agora a minha tem que estar pregada, estampada lá na porta. No final, acaba que vocês, os postos de gasolina, eles são o último elo, né? O último elo, porque a gente tem acompanhado o esforço do governo federal e os postos, eles representam o último elo e o mais visível, né, na cadeia de abastecimento para tornar realidade nas bombas esse preço baixo. Né? Joga pedra. Tem que ter mais fiscalização na distribuição. Eu Isso ia aí perguntar. tem que ter. Tem que ter mais fiscalização.
Porque se elas não, elas são responsáveis, se elas não vendem com preço barato, vocês não têm como repassar para o consumidor. Mas o consumidor, claro, acaba sendo mais prejudicado, porque a gente quer ver a redução do preço, que não chega até. Eu já fiz algumas colocações sobre fiscalização. Eu, inclusive, tive uma reunião em Pernambuco ontem acho que ontem, na quarta-feira, com o diretor de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, e justamente a gente estava falando sobre isso, as denúncias, porque também você não pode ter supressão de produto, você não pode se negar a vender tendo produto, a ANP tem que ter uma maneira, tem que ser mais incisiva nisso. E eu cheguei já no PROCON aqui, já dei entrevista, vocês faz um aparato de não sei quantos fiscais, carros, não sei o que, para fiscalizar aqui no meu estado 600 postos. Por que você não vai ali em Cabedelo e fiscaliza 12 distribuidoras? Aí é muito fácil. Se ela tiver dado a redução, você só sai de lá e começa a meter a caneta nos postes. Mas se você vai atrás de fiscalizar, é o cachorro correndo atrás do rabo, sabe, Laura? Você faz um negócio mais difícil que é ir atrás de 600, para ver se está certo, se está correto, notificação, gasolina. Vai ali, tá todo mundo ali, naquele quadradinho ali, aquele quarteirão, você vê todo mundo, você vai lá e pega a nota fiscal. No dia da primeira vez que foi, pegou já 3 distribuidoras, vou citar o nome, escondendo produto e vendendo mais caro. Tem que mostrar então, quem é o grande vilão da história, né? Entendeu? Quem é a verdade, quem é que tem culpa, tá? Começa de cima, a Petrobras só tem ela. Vai ter o produto dela. Ela está dizendo que o preço dela é 3. Tá fácil. Chegou no estado, a distribuição é quanto? Deve ter, meu estado deve ter 15, eu acho que o estado de São Paulo deve ter 40, 50, não sei quantas distribuidoras tem lá. Não é melhor você ir logo lá? Tá, chegou nos postos. Então a gente pode ser. Para que você está chamando a cadeia de ladrão, tá? Demonizando o segmento, que é o menor, se você nunca está se preocupando de quem vende a ele se está correto. Esse é o apelo, não só do Sindicato da Paraíba, mas de quase todos os sindicatos do Brasil. Nós já somos tão calejados que para a gente botar placa, tirar placa, mostrar preço, mostrar documento, é tranquilo, não tem problema nenhum com isso. Isso tem mais que faça mesmo, não tem problema nenhum. Mas só que a gente tem que botar todos os agentes na mesa. E também tem que ser claro para todo mundo, tem que ter uma isonomia para todo mundo. Entendeu? Tem que vir de cima para baixo, né? E tem que vir de cima para baixo, que se chegou na distribuição, não tem porque não está no consumidor, concorda? Para que você está gastando, mande nota, tire nota, compre nota, eu não comprei, não comprei. Então, distribuidora, vem cá, você tem 70% aqui, uma tem 40%, 3 tem 70%, já chegou o tributo, já, tá aqui. Bom, aí não tem você não precisa estar perdendo mais tempo, né? Gastando sola, como a gente diz aqui. Omar, nós estamos a menos de 3 meses da eleição para presidente da República e de governadores, senadores também, deputados federais e estaduais, num ambiente de extrema polarização. A Sindipetro da Paraíba, né, ou a FECombustíveis, tem alguma interlocução com a classe política? Essas duas instituições que você representa, tem algum tipo de estudo, alguma proposta para debater com a sociedade civil que possa melhorar a vida dos consumidores dos postos de gasolina? Bom, nós estamos cada vez mais tentando sentar mais na mesa, ser mais ouvidos. Porque eu acho que para se tratar de política de combustível tem que o revendedor estar na mesa. Tá? Isso aí, no governo agora, no governo do presidente atual, isso está acontecendo, está certo, em meio à crise, nós estamos tentando ocupar os devidos lugares. Que não adianta falar de combustível sem botar dono de posto para sentar na mesa, porque ele é quem vai dizer a dor do povo. A dor do que está acontecendo, como funciona o transporte, como funciona a logística, ele é quem vai denunciar as irregularidades de mercado, indicar quem é empresário sério, quem não é, entendeu? Então, isso é que nós temos. Então, nós aqui tentamos sempre estar perto, dando todas as informações, munindo o poder público, entendeu? Para depois poder cobrar. Tá? O papel institucional da entidade é isso aí, é mostrar para o poder público
não sou apartidário. No momento, eu, como presidente do sindicato, não vou mostrar, não quero mostrar o lado A, o lado B. O que vier, o que a população desejar, que haja um Estado de direito democrático, que o povo, a maioria, decidir, nós vamos tentar estar perto para ajudar da melhor forma possível. E Omar, para a gente encerrar, quais são os seus planos, né, para esse finzinho de mandato da Sindipetro, e também qual é o Brasil dos sonhos do Omar para o ano de 2023? Infelizmente, eu só não vou ser esse finalzinho de mandato, que eu ainda tenho 3 anos. Vai de novo? Adorei, ótimo. Eu ainda tenho 3 anos, sou eu presidente da ONU. Você foi eleito agora em 2022, é verdade. E mais 4. Rapaz, meu país, o país que eu quero é tranquilidade, sabe? Tranquilidade, vou ser pai agora, quero que o menino, o Maneto, venha um país melhor, com menos guerra, com menos confusão, que essa política, o pessoal entenda que a política a gente tem que estar aí para a gente escolher melhores pessoas para governar, não é lado A nem lado B, que isso está virando um inferno. A gente não pode sentar, a gente não pode conversar, a gente está demonizando pessoas ou ideologias, não pode, a gente tem que respeitar o próximo. O direito, eu sempre tenho um lema na minha vida, meu direito termina quando começa o do outro. Então, eu me preocupo muito com a forma que o país está levando isso, entre direita e esquerda. Então, tem que surgir novas personalidades, porque a história não está se renovando legal, tá pelo pior. A gente já faz não sei quantos anos que abriu a democracia no país e a gente está pedalando nas mesmas, e uma briga insana, tá? Ele está partindo por desrespeito pessoal, a gente está vendo gente, tem que andar armado. A gente andar armado não existe, entendeu? Tem que ser isso, tem que ter aquilo. A gente está vivendo um estado de guerra, entendeu? Se a gente estivesse na Índia, o Brasil hoje tinha 50 castas. Entendeu? Porque é branco, é negro, é pardo, é homo, é LGBT, é LGBT, não sei, é tanta letra que a gente não sabe mais nem o que. É direita, é esquerda, entendeu? E ninguém está se entendendo. Então, eu acho que tem que parar e todo mundo respeitar o outro, tentar ver melhores governantes, entendeu? Escutar propostas, escutar debate, o contrário é muito importante a gente escutar. Então a democracia é isso. Então se você ficar, porque perdeu, roubou nada, perdeu porque tinha que perder. Ele não é, e vice-versa, ganhou porque tinha que ganhar. Se o povo escolheu fazer o quê? Vamos penar mais 4 anos, mas daqui a 4, peço a todo mundo que vote. Não deixe de não votar, não. Tente escolher o menos ruim que você acha e aposte naquilo, porque se você não vota, alguém vai sentar lá e você vai ficar, eu não votei. Do que isso adianta? Nada. Agora é a hora, né? Se você não escolhe, o outro vai escolher por você e você não vai poder reclamar. Entendeu? Eu toda a vida tive o associativismo no sangue, a gente tem que estar perto da comunidade, a gente tem que estar perto do que lhe faz bem, escolher as melhores companhias, as melhores disciplinas, doutrinas, saber, estudar, se informar, para não ficar bobo, alienado. Aí eu não aguento mais escutar petralha e bolsominions. Só fala bobagem, a gente não consegue discutir coisa séria, a internet enchendo de vídeo, de bobagem, de porcaria, e o vento passando, o tempo passando, e isso aí. Espero que essa eleição venha, que o Papai do Céu abençoe o que ganhar aí, o que ganhar em todos os estados, que vejam um povo que realmente, esse que precisa de socorro, da melhor forma possível, entendeu? Zerar essa disputa entre esses poderes. E só quem faz perder, a gente está se sente ridicularizado. Temos um país melhor, né? Isso aí. E, por fim, agradecer a você pela oportunidade. A gente aqui na Paraíba está de braços abertos para lhe receber, e quando você precisar também de informação, de alguma coisa, pode contar com a gente. Eu que agradeço pela entrevista, por esclarecer
para nós, para todos os telespectadores mato-grossenses e também de todo o Brasil, essa preocupação, né, hoje que se tornou parte do nosso dia a dia, que é o preço dos combustíveis, esclarecer todos esses assuntos. Omar, foi um prazer enorme revê-lo e também poder conversar novamente com você. Certo, depois eu vou conhecer o Omar Neto. Com certeza, esteja convidada. Para o mês ele já está por aqui, viu? Então tá bom, um abraço, tá? Beijão, tchau, tchau. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Segunda-feira estarei de volta e você continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.